Modelos de atribuição do Google Ads. Qual que é o melhor para você? Usar a opção último clique ou a opção baseada em dados? Nesse vídeo eu vou explicar para você qual é a melhor das opções para você, qual é a melhor opção se você nunca definiu isso, qual é a melhor opção se você já definiu e quer fazer uma mudança e o principal, o que acontece verdadeiramente na tua conta do Google Ads quando você mexe no modelo de atribuição. Olá, me chamo Adriano Genini, eu sou especialista em marketing digital e sou criador do Máquina de Tráfego e Conversão, um treinamento completo que eu criei para te ajudar a vender na internet todos os dias. Inclusive, nos próximos dias eu vou lançar uma versão nova do meu treinamento com um foco muito grande em inteligência artificial e como usar o que é o futuro do marketing digital para fazer a tua empresa vender cada vez mais. Se você quiser fazer parte dessa mudança, o link está na descrição desse vídeo. Eu preciso começar dando dois avisos muito importantes nesse vídeo. Primeiro, ele é um vídeo muito avançado. Não tem como não falar sobre uma coisa extremamente avançada sem ser avançado. Eu não vou ser raso nesse vídeo. Então eu vou avançar muito nível, vou subir muito nível nesse vídeo e talvez, já ficando aqui meu conselho, você tenha que assistir 2, 3 vezes ou mais para entender todos os detalhes desse vídeo. Segundo, todos os conceitos básicos do que é um modelo de atribuição, o que é o modelo último clique e o que é o modelo baseado em dados, inclusive o que é um caminho de conversão, que são pontos fundamentais para você poder entender esse vídeo. Eu já expliquei em um vídeo anterior, ele vai estar aqui em cima nesse card e vai estar também na descrição desse vídeo. Você tem que assistir esse vídeo antes de assistir esse. Então vamos lá, esse de longe eu chuto que é o vídeo mais avançado da história do meu canal. E olha que o meu canal tem uns 5 anos, eu já perdi a conta de quantos vídeos eu já gravei. Esse é de longe o vídeo mais avançado que eu já gravei para o canal. Então, de fato, eu vou fazer o meu melhor, mas eu vou ter que avançar muito nas explicações para cumprir a minha missão. Que missão é essa? Eu falo com um canal que tem, no momento em que eu estou gravando esse vídeo, tem mais de 440 mil inscritos. Eu não falo para uma pessoa só. Eu não falo para um cenário só. Eu não falo para um tipo de conta só. Eu falo para todo tipo de tamanho de empresário. Eu falo para quem investe pouco, muito, milhões por ano, milhões por mês. Eu falo com gente que está no Brasil, em vários países do mundo. Contas rápidas que eu fiz. Eu já vi alunos do meu treinamento em mais de 16 países. Quando eu olho o relatório do YouTube, por exemplo, eu vejo uma quantidade enorme de países. Então, eu tenho uma responsabilidade que já virou uma obsessão. Eu não quero dar uma informação que só vale para um. Então eu preparei 4 cenários nesse vídeo, que são os cenários que eu mais vejo ao longo desses anos sobre modelos de atribuição. E aí eu preciso que você entenda qual desses cenários faz parte e sentido para que você possa tomar uma decisão ou não. Então qual que é a primeira coisa que a gente precisa entender aqui? O modelo de atribuição baseado em dados, que a sigla é DDA, então eu só vou usar DDA daqui para frente, você precisa entender a coisa mais importante. Ele se baseia em dados da sua conta. Isso aqui é o ponto-chave para você entender. Dados da sua conta. Não são dados do Google Ads, não são dados públicos da internet, são dados da sua conta. Então não é atribuição baseada em dados de inteligência do Google, não é atribuição baseada em dados de inteligência global, não. É a atribuição baseada em dados da sua conta linda e maravilhosa. Grava essa informação porque ela é o cerne de toda a explicação avançada que eu vou dar. Logo, qual que é a primeira grande conclusão óbvia? Que o cerne desse modelo de atribuição são os dados que tem na sua conta e que, por sua vez, ele precisa de dados para performar. Ele precisa de dados para entregar o potencial. Qual que é o grande barato desse modelo de atribuição? Uma vez que eu tenho uma jornada, um caminho de conversão com vários pontos de conversão e eu foco só e somente no último clique, eu estou cegando a inteligência da minha conta para todos os outros pontos. Logo, se eu tenho uma atribuição baseada em todos os pontos, que entende qual é o papel de cada um na conversão e qual é o peso de cada um na conversão, eu tenho o melhor modelo de atribuição possível. Então, em termos teóricos, grave também essa parte. Uma coisa é toda a explicação que o Google Ads traz para a gente. Outra coisa é o que acontece de fato nas contas dos clientes. Então, em termos lógicos, não existe um modelo de atribuição melhor do que esse. Até porque ele pode entender que o jogo é em último clique e esse modelo de atribuição pode fazer o papel de último clique, se ele entender que ele é o mais importante de todos. Ok, até aqui essa é a lógica inicial. Mas aí eu começo fazendo a primeira pergunta. 1. O que acontece em uma conta que não tem inteligência? 2. O que acontece em uma conta que tem inteligência burra, inteligência errada?
Inteligência que transformou o caminho de conversão, mas é uma conversão suja. É uma conversão que só trouxe leads errados, que só trouxe clientes ruins, que só imprimiu boleto e nunca pagou. O que acontece em uma conta onde ela tem uma inteligência que nem existe? Ele transformou, por exemplo, a visita à página inicial como conversão de vendas. O que acontece nesses casos? E aqui eu repito meu disclaimer. A gente não pode partir da premissa de que toda conta tem a mesma inteligência. A gente não pode partir da premissa que toda conta tem uma inteligência tão boa quanto outras. Então eu preciso tentar, no melhor dos meus esforços, digamos assim, fazer você entender isso, para que você entenda o quanto você confia na sua conta ou não. Isso aqui eu já estou prevendo que uma coisa é você escolher ela inicialmente, um modelo de atribuição diferente, outra coisa é você mudar o modelo de atribuição. Inclusive, só para reforçar isso aqui, quando você vai na documentação da atribuição baseada em dados, ela comenta lá que existem alguns tipos de conversão que ele só libera se você tiver pelo menos 300 conversões em 30 dias. Porra, são 300 conversões em 30 dias. Você está conseguindo entender? É o quanto ele está dizendo para você o seguinte, filhão, para eu confiar nisso aqui, eu preciso de 300 conversões em 30 dias. Inclusive, segundo a própria documentação do Google, não é minha, se você atingir isso aqui e depois você não tiver um certo volume, pode ser que ele desative a atribuição baseada em dados e coloque o último clique para você. Eu sei. Linguagem persuasiva pode fazer nesse momento você falar, não, Adriana, atribuição baseada em dados eu nunca vou usar. Ela é ruim. Não, ela não é ruim. É que eu tenho uma responsabilidade muito grande. Por quê? Porque se você mexer na atribuição de forma errada, você pode acabar com o faturamento da sua empresa. Eu já vi isso várias vezes no meu treinamento. Várias. Pessoas que fizeram isso e depois entraram para o treinamento para corrigir esse problema. Então não é uma bobeira que você vai mexer e não vai dar em nada. Pode sim gerar um impacto muito grande. Para mim, é justo que você entenda esse risco. Por que é justo? Porque veja bem, uma coisa é chegar para você e falar, me empresta R$1.000. Ou melhor, me dá R$1.000 que eu vou investir esse dinheiro para você. Você concorda comigo que se eu vou escolher um investimento que você pode perder ele inteiro em 24 horas, você tem o direito de saber? Ou você discorda de mim? Você fala, não, André, faz o que você quiser. Não, gente, eu não acho. Veja bem, eu tenho uns 5, 6 anos que eu produzo conteúdo sobre Google Ads. Eu conheço, no meu treinamento, uma quantidade gigantesca de empresas que pagam todas as suas despesas com uma campanha. Vocês sabiam disso? Então pensa assim, existem empresas que uma campanha dela vem todo o faturamento da empresa, da folha de pagamento. Aí você veja quantas famílias estão envolvidas em uma campanha, famílias dos funcionários e do próprio dono da empresa. Então eu não consigo ser negligente. Eu não consigo chegar para vocês aqui no YouTube e falar, cara, vai lá e muda, sabendo que isso pode acabar com o faturamento e eu não te dar o direito de saber. Veja, o ponto não é o risco, o ponto é deixar você ter o direito de saber desse risco. Essa é a minha questão. Uma vez que eu conseguir ser claro, agora eu vou trazer os cenários para você. Porque você vai analisar esses cenários e vai pensar, ok, entendi o risco e entendi o que eu posso ganhar com esse risco. Agora eu tomo uma decisão. Ou talvez eu te ajude, inclusive, a não mudar agora, mas mudar no futuro. Mas eu fiz o meu papel. Eu protegi o teu dinheiro e eu joguei a real com você. Então pensa comigo, vamos para o cenário 1. O que é o cenário 1? É uma pessoa que não tem histórico de absolutamente nada, nunca vendeu nada, nunca criou uma campanha, ela está começando do zero. Talvez você nem consiga usar o DDA. Por quê? Porque não vai ter dados na tua conta. Mas não é todo tipo de conversão que o Google vai exigir um volume muito grande. Então pode ser que ele libere. Então veja bem, ele vai analisar dados da tua conta. Que dados tem? Nada. Então basicamente ele vai começar a aprender. Então para quem está começando do mais absoluto zero, pode criar uma conversão já com o modelo de atribuição? Pode, porque ela já vai aprender. Em algum momento ela vai virar a chave e vai falar, ok, é o último clique. Então ela já vai fazer isso. Adriano, eu já tenho algumas coisas criadas e vou criar coisas novas. Calma, esse cenário não é para você. Para quem está começando, eu não vejo problema de usar DDA. Ou ela vai virar uma último clique, se o teu jogo for de último clique, ou ela vai dar pesos diferentes, ou ela vai desativar o DDA se ela entender que você não tem volume de conversão e você vai ficar em paz. Mas a tua conta já vai aprender dessa forma. Não vejo nenhum problema. Vamos para o cenário 2. O cenário 2 é, eu tenho um grande histórico,
Então veja bem, preste atenção. Cenário 2. Você tem histórico de conversão. E eu estou pensando em mudar para DDA. Então eu tenho um histórico de conversão. Estou em último clique e quero mudar para DDA. O que eu faria? De cara, eu falo para você não mudar. Eu vou trazer uma variação desse cenário, no cenário 4, onde eu vou te ensinar como que você analisa para poder tomar uma decisão. Mas por que eu não recomendo de cara mudar? Porque olha só, começar uma conversão nova é dar a oportunidade dela aprender e ser educada daquela forma. Quando você mexe em uma conversão, a maioria esmagadora que eu vi fazer isso deu ruim. Por quê? Porque eu estou mudando a lógica pela qual aquela conversão se comporta, a lógica pela qual a minha conta vai analisar a jornada daquilo ali e principalmente o tempo que ele vai levar. Olha só, é muito avançado isso, gente, mas eu tenho que tentar ao máximo traduzir isso para vocês. Você imagine que aqui você tem uma campanha, certo? Nessa campanha você tem várias palavras-chave e você tem uma estratégia de lance chamada CPA desejado. Você colocou ali R$20, por exemplo. E aí você tem vários pontos de conversão. E aí a tua atribuição está baseada em último clique, certo? O que significa dizer? Que na hora em que você mudar de último clique para DDA, aquela conversão ela deixou de funcionar de um jeito e ela vai passar a funcionar de outro. Então, o Google vai ter que reaprender. Ele vai pegar isso. Ele vai começar a analisar todos os dados históricos. Ele vai analisar todos os pontos de conversão. E aí ele vai entender qual é o peso de cada um. Só que vai levar um tempo até ter novas conversões. Só que como ele travou a tua conta, porque ela vai entrar em aprendizagem, talvez não tenha tantas conversões assim. Então, tem gente que pode passar 3 dias sem ver nenhuma conversão. Tem gente que pode passar 7 dias sem ver nenhuma conversão. É a estratégia de lance que entrou em aprendizado? Não. Ela usa a atribuição. Então, por exemplo, se eu tenho 3 pontos de jornada de compra e eu tenho um CPA de 20, ele bota toda a força desse 20 aqui. Só que se eu mudei para DDA, agora ele está analisando se ele bota mais aqui ou mais aqui. Então, eu travo a minha campanha. Só que isso pode ser muito mais sério. Porque se você tem, por exemplo, 20 campanhas, imagina que você tem 20 campanhas, todas direcionando para uma mesma conversão, todas baseadas em uma lógica. Eu mudo o modelo de atribuição, eu posso travar 20 campanhas de uma vez só. Pode ser que dê muito bom, tem uma forma de analisar isso, mas pode ser que eu trave minha conta de uma vez só. Então, o risco de travar tudo isso de uma vez só não compensa. Aí você fala, tá, Adriano, mas se eu mudar para DDA e der muito ruim, não é só voltar para o último clique? Então, tenho que subir mais ainda o nível, gente. Não dá para ser, sei lá, vai ser um dos vídeos mais avançados do canal. Não é um botão. É por isso que eu trato esse assunto com tamanha seriedade. Quando você... Imagine que isso aqui é a tua conta. E essa conta tem uma conversão. Não dá nem para eu dar exemplos de 10, 20, 30 conversões numa conta, porque eu teria que gravar um curso disso. Então você tem uma conta inteira orientada a uma única conversão. Vou chamar isso aqui de conversão de venda, vai. Então, beleza. E aí, se eu tenho uma conversão, essa conversão ela é toda a inteligência da conta, certo? Beleza. Aí eu tenho aqui uma central, vamos chamar isso aqui de central de inteligência da conta, tá? Isso aqui é a central de inteligência da conta. Beleza. Quando eu faço uma mudança, que essa mudança requer que algo entre em aprendizagem, isso aqui vai entrar em aprendizagem. Então, beleza. Imagine que era o último clique já. Então, ele aprendeu a ser último clique. Ok. Aí você foi lá e mudou para DDA. O que ele vai fazer? Ele não vai guardar essa inteligência, vai aprender outra e vai deixar as duas. Não. Ele vai agora aprender como ser com DDA. Aí no meio do caminho você não aguentou, porque as conversões caíram. Aí você fala, não. Volta para o outro. Editor, você vai ter que trabalhar na edição, porque não tem como não falar. Porque no meio de um aprendizado que estava sobrescrevendo o outro, você decidiu voltar. Aí com o pouco que ele aprendeu, ele vai ter que reaprender a partir de uma outra ótica. Cara, você não tem noção de quantas contas eu já vi nesse processo ter que recomeçar a criar novas conversões porque não volta, entendeu? Porque ela não consegue desver o que ela já viu.
Então entra um aprendizado por cima de outro aprendizado. Não é um Ctrl+Z da vida. Conseguiu entender? Então, fechando o raciocínio do cenário 2, se eu já estou com uma conta muito bem estruturada, com uma performance muito grande, eu, Adriano Genini, não mudaria do último clique para o DDA. Dependendo da análise que eu vou te ensinar no cenário 4, eu posso programar uma transição. Vou chegar nisso. Vamos agora para o cenário 3. No cenário 3, eu quero que você imagine o seguinte. Quando você faz marketing, o que eu estou chamando de fazer marketing? Eu estou chamando o processo de fazer marketing, descobrir tua persona, descobrir o jeito que ela pesquisa, palavra-chave, criar anúncio e assim vai. A gente aprendeu a fazer isso para o último clique, então a gente não pode ser negligente com isso. Ou seja, a gente aprendeu a fazer marketing procurando qual é a última pesquisa que a pessoa faz antes de comprar. Então eu não posso ser negligente, eu não posso cair em vamos dizer assim, em um discurso sexy de ir para o DDA se eu já achei qual é a última palavra-chave que ele pesquisa antes de comprar. Você consegue entender isso? Então muitos de vocês que me acompanham aqui no canal, o jogo de vocês já é um jogo de último clique, porque vocês já fizeram o processo de achar qual é a palavra que a pessoa pesquisa e compra. Então veja bem, se eu estou num jogo de último clique, se eu entendo que o meu público pesquisa e compra, se eu entendo que o meu público eu já estou atraindo o público de super, hiper, mega fim de funil, eu não preciso mudar o modelo de atribuição. Ah, Adriano, estou começando do zero. Esse caso ele é quase o meu, mas eu estou começando do zero. Aí volta para o cenário 1. Aí você pode falar, putz, Adriano, mas me explica melhor? Claro. Imagina o seguinte, ó. Você tem aqui a tua jornada e o teu cliente. Já é o último clique. Mudar a atribuição vai fazer com que ela busque uma jornada que não existe, porque você já fez a de último clique. Então ela vai levar um tempão para descobrir que não existe, para depois concluir o óbvio que você já concluiu, que é o último clique. Não faz sentido. Tá começando agora? Ela vai aprender do zero? Ok. Aí eu iria para DDA, porque ela está começando do zero, ela vai aprender junto com a construção de inteligência, ela vai entender que o último clique é o teu, se for o caso, e aí ok. Mas se eu já fiz tudo para o último clique, já estou no último clique, já sei que eu estou falando com super, hiper, mega fim de funil, que não tem jornada, para que eu forçar toda a inteligência da minha conta a desaprender aquilo que eu já aprendi? Não faz sentido. E aí vamos para o cenário mais complexo, talvez de todos, que é o cenário 4. Se vocês sentirem necessidade de uma aula prática desse cenário 4, eu vou pedir que vocês escrevam aqui abaixo, porque esse vídeo ele já está longo, ele já está muito avançado, então eu não quis ainda colocar mais uma parte prática, porque ele ia dar uns 50 minutos. Então eu vou explicar o que você tem que fazer. Se você falar, putz, Adriano, já entendi, obrigado, o vídeo já me ajudou, ótimo. Se vocês acharem que esse vídeo não ficou bom o suficiente, comenta aqui embaixo, Adriano, grava uma parte prática, que aí eu gravo uma outra aula só sobre análise de atribuição. Então vamos lá, qual que é o cenário 4? Esse é um cenário onde você tem dados para analisar para tomar essa decisão de mudança de forma SAR. Então, vamos lá. Dentro do Google X, primeiro, existe um relatório de atribuição. E aí eu vou colocar o caminho desse relatório aqui para você. O caminho dele é muito simples. Você vai clicar em ferramentas e configurações, que é a mesma tela, é o mesmo botão que você clica para ir para o planejador de palavra-chave. Aí você tem uma coluna chamada métricas, e nessa coluna você tem um nome chamado atribuição. Então vai aparecer para você aqui, ó, ferramentas e configurações, métricas, atribuição. Não necessariamente nessa mesma ordem. Então, primeiro, nesse relatório, você tem como analisar todos os pontos de conversão. Então, olha que coisa interessante. Imagine que você analisou e não tem caminho de conversão, só tem o último clique. Então eu preciso mudar, porque eu vou forçar a inteligência da conta a aprender que é o último clique se eu já tenho dado que é o último clique. Não vale o risco de fazer a conta entrar em aprendizagem. Adriana, estou começando do zero, volta para o cenário 1. 2. Dentro do Google Analytics 4, se você tiver ele e muito bem configurado, você também tem uma ferramenta de análise de atribuição. Ou seja, você pode comparar modelos. Essa é a sacada, comparar modelos. Então, gente do céu, olha que coisa interessante. Se a atribuição baseada em dados, ela se baseia em dados da minha conta, e eu tenho dados da minha conta, eu já posso fazer essa análise antes de mudar. Então, quando você vai lá e olha a comparação de modelos e vê que é uma coisa boa, que o modelo novo vai te dar muito mais conversão, você pode fazer uma mudança de forma muito tranquila. Se você vê que não vai ter nenhum impacto, até mesmo vai cair muitas conversões, você não muda, você já tem o dado na tua mão.
Então você pode ficar muito mais seguro nessa mudança. Fato é, se você tem isso, você tem uma vantagem que pouquíssimas pessoas têm. E você pode fazer uma mudança. Uma mudança de forma segura. Qual que é o ponto mais importante desses 2 vídeos que eu gravei sobre atribuição? O modelo de atribuição baseado em dados, ele é incrível. Ele tem uma lógica sensacional. Um grande ponto, meu grande porém e a grande preocupação que eu tentei e fiz o máximo que eu pude para trazer para você nesses 2 vídeos é começar uma conversão nova com o modelo de atribuição é uma coisa. Pegar uma conversão que já aprendeu a ser um modelo e fazer ela olhar o mundo por um outro modelo é aí que está o BO. Então, eu trouxe vários cenários. Para você que está começando, não tem inteligência nenhuma, eu trouxe todos os caminhos onde DDA você já pode começar com ela. Para você que já aprendeu que o teu marketing é de último clique, você já tem uma conta toda totalmente construída sobre essa inteligência, o melhor caminho é não mudar inicialmente, porque não vale o risco para muitos de vocês. Eu trouxe esses cenários, mas você pode criar uma conversão, onde essa conversão ela vai aprender já de uma forma diferente se você estiver começando uma conversão nova. Se eu cumprir minha missão, você está chegando ao final desses 2 vídeos, sabendo o que é atribuição, sabendo os 2 modelos, sabendo como cada um funciona, sabendo o impacto de mudar ele na sua conta e sabendo qual o caminho para você fazer as devidas análises, se você está começando ou não, se você já tem dados ou não, se você já tem uma conta madura ou não. Foi isso que eu busquei trazer nesses 2 vídeos e eu espero que eu tenha cumprido a missão. Grande abraço, a gente se vê em vários outros vídeos aqui no canal. Até lá!